Então, essa semana eu encaminhei para vocês um trabalho sobre números complexos. Nas 3 primeiras atividades, vocês têm que ler um material e escrever sobre isso, né? Na primeira atividade tem que ler, na segunda e na terceira tem que escrever as relações que existem, né? E os exercícios 4 e 5 são exercícios de cálculo que vocês precisam calcular. Então, o exercício 4 diz assim: resolva a equação quadrática x² menos 4x mais 5 igual a 0 e encontre suas soluções dentro do conjunto dos números complexos. Então, primeiramente, os números complexos, eles surgiram para dar sentido a alguns problemas matemáticos, algumas expressões, algumas equações em que apareciam raízes de números negativos. Raiz quadrada de menos 9, raiz quadrada de menos 16, raiz quadrada de menos 20, não tem sentido dentro dos números reais. Então, quando a gente resolve uma equação quadrática pela fórmula de Bhaskara, e dentro da raiz aparece um número negativo, dentro do conjunto dos números reais, ela não tem solução, mas ela tem solução dentro do conjunto dos números complexos. E a gente vai ter que resolver ela, né, utilizando a fórmula de Bhaskara e encontrar quais números complexos que resolvem essa equação. Lembrando que o número complexo é escrito da forma A mais BI, né, onde A é a parte real e o B é a parte imaginária. Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é analisar, relembrar a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, ela é x igual a menos b, mais ou menos raiz do b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, tudo isso dividido por 2 vezes a. Mas quem é a, b e c na fórmula de Bhaskara? Então, a gente vai ter que retirar esses valores dessa equação do segundo grau aqui. Então, o valor do a é o valor que multiplica o x ao quadrado, o valor do b é o que multiplica o x, e o valor do c é o número sozinho. Então, nesse caso, a gente vai ter que o a ele vale 1, porque só temos 1x ao quadrado. O b ele vale menos 4 e o c ele vale 5. Então, esses são os valores de a, b e c que precisamos substituir na fórmula de Bhaskara, ok? Então, a gente vai obter que x é igual a menos o menos 4, que é o b, substitui o b no lugar do menos 4. Mais ou menos raiz de menos 4 ao quadrado. No lugar do b, a gente coloca o menos 4 novamente, que é o valor do b. Menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, aqui o jogo de sinal menos com menos vai ficar mais, 4 positivo. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que dá 16 positivo. Repete o sinal de menos, porque não tem jogo de sinal para fazer. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 5 dá 20. Dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Então, vai ficar 4 mais ou menos raiz de... Tenho 16 e tiro 20, fico devendo 4. 4 dividido por 2. Nos números reais isso não tem solução, mas dentro do conjunto dos números complexos a gente consegue resolver. Continuando, então vai ficar 4 mais ou menos. Quanto que é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. E por causa desse menos, a gente coloca o i. Toda vez que tiver um negativo aqui dentro, a gente, quando tira, tem que colocar o i. Dividido por 2. Isso aqui vai separar em 2x, né? x1 e o x2, igual a gente fazia nos números reais. No x1, usa o sinal de mais. 4 mais 2i. 4 mais 2i, dividido por 2. No x2, usa o sinal de menos. 4 menos 2i. 4 menos 2i, dividido por 2. Agora é só a gente dividir o de cima pelo de baixo. 4 dividido por 2 dá 2, mais 2i dividido por 2 dá 1i. Essa é a primeira resposta, o primeiro número complexo que satisfaz essa equação aqui em cima. E na segunda, 4 dividido por 2 dá 2, repete o menos, 2i dividido por 2, 1i. Então, a gente obteve duas soluções, dois números complexos que são solução dessa equação. Então, dentro dos números reais, ela não tem solução, mas ela tem dois números complexos que são solução para essa equação quadrática.